Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje o subsecretário de Política Macroeconômica do governo Bolsonaro, Vladimir Telles. As subsecretarias são ligadas à Secretaria de Política Econômica e fazem parte da equipe econômica comandada pelo ministro Paulo Guedes. Vladimir Telles é professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, pós-doutor em Economia pela Universidade de Harvard e mestre e doutor em Economia pela Universidade de Brasília. Seja muito bem-vindo, secretário. Muito obrigado. Um prazer contar com o senhor aqui conosco, até porque o senhor sabe de tudo que está acontecendo ali, de tudo que está sendo tramado, no bom sentido, na equipe econômica do ministro Paulo Guedes, que todo mundo sabe é uma equipe econômica de grande qualidade, né? A gente vê aí pelo seu currículo. O senhor não tinha trabalhado ainda no setor público, a sua formação é acadêmica, é a sua primeira oportunidade no setor público, é isso? Isso, estou no governo desde janeiro, sou há 15 anos professor da Fundação Getúlio Vargas. Fui vice-diretor da Escola de Economia de São Paulo. Basicamente, minha trajetória foi acadêmica. Né? Mas qual foi sua primeira impressão quando chegou ao setor público? O que mais lhe chamou a atenção? O que mais te assustou? O que o senhor acha? Falou, nossa, não, esse problema precisa de uma correção imediata? Não, na verdade, eu fiquei muito bem impressionado. Quer dizer, é uma coisa muito entusiasmante. Você estuda a vida toda para... É uma máquina gigantesca, para participar efetivamente de decisões envolvendo a macroeconomia do país, e lá você está todo dia, a todo instante, envolvido nesse tipo de discussão, de planejamento, de debate. Isso é bem interessante, na verdade, né? Então é muito empolgante, muito entusiasmante, e é um trabalho bem puxado, na verdade. Você começa... É uma equipe azeitada? Como é que é o dia a dia, o trabalho de vocês? É uma equipe que trabalha de forma bem unida, né? Você pode ver que o Ministério da Economia não tem muita fricção, ruído, não tem né? ruído, você não ouve nenhum problema. Na verdade, eu acho que a unificação dos ministérios no Ministério da Economia, né? Quer dizer, os ministérios, quando foram unificados, se tornou um ministério só, isso facilitou muito, a impressão que eu tenho, o desenvolvimento do planejamento de planos econômicos. E só para a gente lembrar, antes era o Ministério da Fazenda, né? Tinha o Ministério do Trabalho, do Planejamento, da Indústria e Comércio Exterior. Indústria, Comércio e Previdência. Então, na verdade, agora todos esses 5 viraram um superministério. Então, antes você tinha, por exemplo, você tinha Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento, eram basicamente 2 ministérios da Economia, e muitas vezes tinha uma visão, o outro tinha outra, e às vezes... para você conseguir unificar tudo em uma única proposta, podia ser mais desafiador. Agora, todos têm uma mentalidade muito parecida, todos vão na mesma direção, as reuniões andam fluem de forma muito natural, quer dizer, as propostas, todos entendem exatamente o raciocínio que você está fazendo. Então, isso ajuda bastante, né? Isso facilita muito para que as propostas encaminhem uma direção bem, assim, bem sem percalços no caminho, né? E como é que é a relação com o ministro Paulo Guedes? Ele ouve muito vocês? Porque por isso que quando a gente fala, né, subsecretário de Política Macroeconômica, quer dizer, tem as secretarias abaixo do Ministério da Economia, depois tem as subsecretarias, tem todo, né, um organograma, e todos vocês participam dessas propostas, da feitura, da elaboração, do desenvolvimento dessas propostas econômicas. Mas imagino que mesmo na equipe haja pensamentos diferentes ou divergentes, vocês debatem, discutem muito, porque isso é enriquecedor também, né? Não, pode ter pensamentos diferentes com relação a um aspecto ou outro, mas na prática, com relação aos princípios fundamentais da economia, são os mesmos. Uhum. Então, isso não tem discussão com relação a isso. Então, você tem uma força do argumento, né? Quer dizer, a autoridade do argumento é que manda, não o argumento da autoridade, né? Quer dizer, essa é uma frase muito falada. Então, na realidade, tem um andamento natural dentro da Secretaria Especial da Fazenda, que é onde eu estou, especialmente onde a gente convive muito lá dentro, e com as outras secretarias também, com o ministro Paulo Guedes. Então, na realidade, é tudo muito dentro de um planejamento muito linear. Todos têm um pensamento muito parecido, na verdade. Secretário, da forma como eu vejo, há uma janela de oportunidade quase única, né? Uma série de fatores muito positivos na economia, apesar da gente vir de uma grave recessão e, obviamente, a recuperação é lenta ainda, mas a gente tem juros na menor taxa
da história, né? 5,5%, essa foi a última redução do Banco Central, do Copom. A gente tem aquela inflação baixinha também, ao redor de 3,5%, e a perspectiva é que continue muito reduzida, muito baixinha pelos próximos anos. A gente tem a reforma da Previdência caminhando muito bem, já quase que aprovada, sendo aprovada no Senado, ninguém trabalha com a expectativa de que não seja aprovada, ela deve ser aprovada no Senado. Reforma tributária em gestação, tanto na Câmara quanto no Senado, ainda virá a proposta do governo, MP da Liberdade Econômica aprovada, quer dizer, uma série de fatores muito positivos na economia. Eu queria perguntar para o senhor, até como professor especialista em macroeconomia e política monetária, porque apesar de toda essa conjuntura, essa sinalização positiva, a retomada econômica ainda é tão lenta? Acho que tem dois fatores principais. Um fator primordial é a queda da produtividade da economia. A economia ela teve uma queda de produtividade muito constante ao longo dos últimos 40 anos. Desde a década de 80, você pega o dado de produtividade total dos fatores, vem caindo no Brasil, ano após ano. E principalmente nos últimos 10 anos. Na última década, a produtividade caiu em média 2% ao ano. O que isso significa na prática, por exemplo? Porque às vezes eles fazem a comparação dos trabalhadores brasileiros com o trabalhador alemão, né? Um alemão equivale a 5 brasileiros? No caso do Brasil, o que um trabalhador, por exemplo, americano, faz em 3 meses, um brasileiro demora 1 ano para fazer. Nossa. É mais ou menos isso. Então, na realidade, a produtividade do trabalho tem caído, a produtividade total dos fatores, não só do trabalho, como do capital, tem caído no Brasil. E essa produtividade caiu por uma série de erros de políticas, quer dizer, várias políticas muito ruins foram feitas no passado, favorecendo alguns setores específicos, algumas indústrias específicas, e quando você faz isso, você tem um problema que a gente chama na academia de misallocation, que é uma eficiência errada, eficiência alocativa errada dos fatores de produção. Então, eu vou dar um exemplo. Você escolhe algumas campeãs nacionais e você vai dar um crédito baratinho para essas campeãs nacionais. Foi muito feito nos governos do PT, Como foi feito nos governos do PT. Então, o BNDES vai e enche de crédito aquelas... Barato, né? Crédito barato. Só que esse crédito barato, na realidade, tem um custo fiscal elevado. Então, todas as outras que estão concorrendo com aquelas estão pagando imposto para aquelas empresas terem um crédito mais barato. E aquelas empresas, os estudos mostram que elas não aumentaram o investimento, não empregaram mais gente, não produziram mais, elas só aumentaram o seu lucro, só reduziram o seu gasto com juros e destruíram a sua concorrência. Então, quer dizer, o concorrente daquela empresa estava pagando, digamos assim, imposto para subsidiar a sua própria destruição. E isso foi feito de uma maneira muito veemente na economia, não só com crédito barato, mas com subsídios tributários específicos para vários setores. Então, com isso, você foi destruindo a capacidade da economia, a produtividade da economia. Então, o investimento, em vez de ir para onde você tinha produtividade mais alta, ele ia para onde você tinha benefício tributário, ia para onde você tinha benefício de crédito, e que não necessariamente era o lugar mais produtivo. Na verdade, você tinha um direcionamento político por trás de onde estava indo esse recurso. Tem alguns estudos que mostram que as cidades que recebiam mais crédito do BNDES eram as cidades cujo prefeito era o mesmo partido do presidente. Em ano de eleição mais ainda, e se a eleição estava apertada mais ainda. Então, na verdade, vezes longe, né? Você tem um custo para a produção, como quando os estados concedem aquelas desonerações tributárias ou benefícios fiscais para atrair determinadas fábricas para aquele lugar, mas não tem, de repente você vai instalar uma indústria automotiva na Bahia, mas o centro consumidor aqui no sul e no sudeste, você tem um gasto imenso de transportar aquele automóvel, por exemplo, não faz sentido. Esse tipo de avaliação deveria ser feita pelo próprio mercado. O mercado assim, avalia, digamos, as condições de mercado que vão te dizer onde vai ser o melhor lugar para atacar cada empresa, onde que o investimento deve ir. Você vai procurar um investimento onde tem maior retorno. Ao invés de deixar o mercado fazer, você direcionou esses recursos com claro viés político e, consequentemente, você destruiu várias oportunidades, destruiu várias empresas. E aí o que acontece é o seguinte, quando essa produtividade começou a cair, porque você começou a investir nos lugares errados, a produtividade vai caindo, a crise foi chegando, você foi custeando isso com desonerações, com aumento de gastos, e, consequentemente, foi prejudicando o lado fiscal, então você acelerou uma crise fiscal muito forte, e isso também
desestimula o investimento, porque cria um ambiente pessimista para o investimento. E aí você fica na seguinte situação: as empresas, na crise, primeiro, vão perdendo a sua gordura, que é o seu caixa, mas depois de perder seu caixa, elas começam a vender os seus ativos, começam a falir e vender seus ativos. Mesmo a empresa que não está falindo, ela é afetada por isso, porque quando uma empresa começa a vender seus ativos, o preço dos ativos cai. Então, a empresa que não estava falindo, o preço do ativo dela caiu também. Então, na hora que ela vai pegar crédito, que o ativo era usado como garantia, ela vai conseguir menos crédito ou um crédito com juros mais caros. É como se ela tivesse desvalorizada. Ela não vai conseguir retomar o investimento dela também. Então, consequentemente, uma das razões de por que é tão difícil você retomar é porque uma quantidade grande de empresas faliu. A empresa não vai, porque você acabou com essa política, ela não vai simplesmente ressurgir, demora tempo para ela voltar. E as empresas que não faliram, elas têm condições de crédito piores. Quer dizer, o número de empresas que vieram a pedir recuperação judicial, a falir, foi um número muito intenso. Você pega de 2005, 2006 e compara com 2016, 2016 você tinha um índice de pedido de recuperação judicial 7 vezes maior, 7,5 vezes maior do que no 2005, 2006. Então, quer dizer, houve uma grande crise, muitas empresas de fato faliram e, ao mesmo tempo, as famílias começaram a ficar endividadas também. Quer dizer, nós tivemos um recorde recente de 63 milhões de pessoas com nome negativado no Serasa. Né? Então, na verdade, o que acontece? E é por isso que a demanda também demora tanto a reagir. Né? O consumo das famílias, que tradicionalmente é o que tem movido a roda da economia. Né? Pelo menos foi assim nos últimos anos. Então, na verdade, quer dizer, você não tem a retomada da demanda por causa disso e também não tem a retomada dos investimentos pelas difíceis condições de crédito. Você tem uma capacidade ociosa ainda grande e as empresas não têm por que investir se não tem demanda também. Né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, você, com a produtividade ainda baixa, então, e com um risco fiscal. Como é que rompe isso? Antes dessa pergunta, como rompe, vocês têm uma conta de quanto todas essas desonerações fiscais, esses incentivos, quanto isso significa em renúncia? Quer dizer, quanto o governo federal, a União, perde em receita anualmente com todos esses incentivos que foram dados nos governos passados? Muito disso já foi reduzido, mas você teve... Ainda é um número grande, né? Não é uma coisa na casa de uns 300 bi, uma coisa assim? Não, é casa de centenas de bilhões, na verdade. Você pegar tanto o custo em termos de crédito, subsídio de crédito, custo fiscal que você tinha isso, tanto com relação ao subsídio tributário, era na ordem de 200, 300 bilhões que você tinha. Então, na verdade... Isso é o que o governo deixa de arrecadar, quer dizer, o que deixa de entrar nos cofres públicos todos os anos? O que gasta em alguns casos específicos para você fazer a diferença de juros. Para beneficiar alguns setores ou empresas. Então, quer dizer, você tinha uma situação onde você gasta com Bolsa Família 28, 30 bilhões e gasta 10 vezes mais para beneficiar alguns empresários ricos. Então, na verdade, você tem um discurso que está beneficiando os pobres, mas, na verdade, você está destruindo o país para beneficiar alguns ricos, gastando 10 vezes mais. Então, foi uma falácia que foi uma estratégia para você ter um ganho político, mas, na verdade, do ponto de vista econômico, foi muito prejudicial. E a conta chegou na década que nós estamos. A década que nós estamos é provavelmente a pior década em termos de crescimento da história do país. É uma década perdida e de mais lenta recuperação, né? O estudo do IBRE da FGV mostra isso. Exatamente. Se você comparar com a década de 80, que é uma década perdida, a década atual provavelmente vai ter uma taxa de crescimento do PIB per capita, pelo menos, menor do que a década de 80. Então, provavelmente, a pior década em termos de crescimento, provocada por essas políticas. E aí a gente só deve voltar ao patamar, sei lá, de 2013, quando? Em 2023, mais ou menos? É isso? Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser os crescimentos nos próximos anos. O fato é que o que nós precisamos fazer agora é retomar as condições de crédito de forma adequada, garantir um equilíbrio fiscal para a economia e garantir uma retomada da produtividade. Como é que a gente faz isso? Porque a gente está muito claro o que o governo está fazendo
para tentar recuperar de alguma forma a parte fiscal, né, das contas públicas, então de diminuir despesas, tem a reforma da Previdência, a gente vai conversar sobre tudo isso durante o programa, mas o que dá para fazer, por exemplo, no sentido de incentivar a demanda? A gente viu, por exemplo, essa liberação do FGTS, né, o senhor participou da formulação dessa proposta específica, o que pode ser feito para dar um boom, uma injeção rápida nessa demanda, porque isso pode fazer a roda da economia girar mais rápido, né? Na verdade é o seguinte, uma coisa que nós temos que pensar é que política de demanda, ela é uma política que não gera crescimento da produtividade. A política de demanda... É o que foi feito nos últimos anos, também nós estamos não há 40 deu certo, anos, né? O Brasil está há 40 anos fazendo política de demanda e a produtividade caindo. Então, precisa ser de oferta. Né? Você tem que se preocupar com a produtividade do país, ter um planejamento de mudança estrutural da economia para aumentar o crescimento, não só esse ano, no próximo, mas ter um crescimento sustentável de mais uma década, 2 décadas, você gerar, de fato, uma trajetória virtuosa para o crescimento. Então, a preocupação principal tem que ser uma mudança estrutural da economia. Se o governo tentar fazer uma política de demanda, fatalmente será mal sucedido. Porque tem muitos economistas que cobraram isso, né? Falaram, porque a reforma da Previdência achou-se no começo que seria o suficiente para resgatar a confiança dos empresários, os investimentos, mas isso não foi suficiente, então tem que haver um pacote de medidas aí, microeconômicas ou medidas emergenciais para tirar esse paciente da UTI. Veja bem, eu discordo, acho que, na verdade, a reforma da Previdência, né, a nova Previdência, se não tivesse sido aprovada na Câmara e não tivesse em vias de ser aprovado no Senado, na magnitude que está, nós estaríamos hoje numa condição muito pior. Isso sem dúvida. Né? Então, na verdade, não é, as pessoas falam assim, não teve o efeito esperado, mas, na verdade, ela teve, só que ela teve se você comparar com o que teria sido se não tivesse ocorrido ela. Então, ela está tendo um efeito de você evitar um caos. E você vê isso claramente na taxa de juros caindo, na inflação caindo. Quer dizer, a estabilidade fiscal tem garantido uma condição de equilíbrio monetário, consequentemente, né? Tanto na taxa de juros quanto na inflação. E o risco país também bem baixo, quer dizer, em níveis muito próximos do período que o Brasil era investment grade, quer dizer, mesmo com a crise da Argentina aqui do lado, mesmo com o mundo passando por turbulências, o risco país brasileiro, o CDS, não está apresentando uma trajetória de crescimento, mantém-se estável, baixo, a Bolsa continua subindo. Quer dizer, você tem um ambiente de certa tranquilidade, de que você não vai ter sobressaltos, graças, em grande parte, à aprovação da Previdência. Né? E também, agora, há necessidade de você fazer mais ajustes fiscais, porque a situação realmente que nós encontramos é calamitosa do ponto de vista fiscal. Então, vamos falar sobre esses próximos ajustes à pauta econômica que a gente tem aí para o segundo semestre e para os próximos anos do governo Bolsonaro. Primeiro, assustou um pouco o orçamento, né, para o ano que vem, que está muito engessado. Essa é uma tecla que o ministro Paulo Guedes sempre bate, né, os 3 Ds, desobrigar, indexar e qual que é o próximo? Desvincular. Desvincular, exatamente. E o orçamento do ano que vem prevê apenas 19 bilhões de reais em investimento, também acho que é a menor taxa de que se tem notícia da história, e 89 bilhões em despesas discricionárias, que são aquelas que o governo pode manejar livremente. O resto tudo, 94% do orçamento é de despesa obrigatória, tem que cumprir de qualquer jeito. Despesa com aposentadoria, com folha, com pessoal, né, com educação, com saúde, são as despesas vinculadas obrigatórias. Corre-se o risco de apagão no governo federal? De certa forma, nós já estamos no apagão, né? Porque a gente está apagando a luz lá. É verdade, tem que apagar cedo, né? Que horas vocês apagam a luz? 6 horas da tarde, a luz é apagada e a gente fica trabalhando no escuro lá. Parece piada, né? Mas, quer dizer, vocês continuam trabalhando no escuro. Já estamos trabalhando no escuro. E agora não tem nem mais horário de verão para ajudar. Então, não é verdade. A verdade é que há uma calamidade fiscal. Efetivamente, se você não realizar uma reforma para reduzir gastos obrigatórios, para racionalizar os gastos obrigatórios, você vai chegar numa situação que uma série de programas essenciais para o país vão começar a ficar em risco. Como? Assim, todos os gastos discricionários, você tem todo tipo de gasto aí, por exemplo, o gasto de bolsa
para pesquisa no CNPq, que isso já foi cortado, com compra de livro didático, com Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, você tem uma quantidade grande de gastos, plano safra. Isso são todos gastos discricionários, estão sob essa rubrica? São todos gastos discricionários. Então, na verdade, quando você se você vai apertando os gastos discricionários, quer dizer, há poucos anos atrás, acho que há 4 anos atrás, você tinha cerca de 170, 180 bilhões em gastos discricionários, hoje já tem 80 só. Então, na realidade, você está apertando o espaço que você tem de gasto discricionário, você tem que resolver isso. Porque qual que é o plano do governo? Qual vai ser o plano de ataque? Né? Porque o ministro Paulo Guedes esteve essa última semana com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, alguns líderes políticos, justamente para discutir qual vai ser a pauta econômica dos próximos meses. Né? Ele ficou acertado, basicamente, que a Câmara vai tocar aquela PEC da regra de ouro, né, que foi conhecida como regra de ouro, que, na verdade, é você desobrigar algumas despesas, né? Você criar alguns gatilhos para o governo ter algum espaço maior para essas despesas discricionárias, né? O Pedro Paulo, que é o deputado relator dessa PEC, acredita que possa liberar até 102 bilhões de reais por ano, é isso? Eu diria que a tendência é liberar um pouco menos. Tá, isso 102, eu acho que não acha que está um pouco isso. inflado? Mas como é que funciona isso? Como é que vocês vão desobrigar, desatrelar essas despesas? Explica assim para os leigos. Digamos assim, uma série de gatilhos que você tem que disparar. Hoje você tem a PEC do teto, né? Quer dizer, você tem o teto de gastos, que se você passar do teto, uma série de gatilhos disparam. Só que o que nós vemos é o seguinte, não adianta, você não tem que esperar passar do teto para disparar os gatilhos. O ideal seria, antes de você passar do teto, você já disparar alguns gatilhos para que você não chegue ao teto. Até porque hoje é o déficit que está disparando esses gatilhos também, né? Não é nem o teto, não é a regra de ouro e o déficit. Seriam disparados pela regra do teto. Então, a ideia é que na regra de ouro também seja disparados os gatilhos. E aí, isso antecipe, então, disparar esses gatilhos para que a despesa obrigatória não continue crescendo. Só para explicar a regra de ouro, né? Porque não é todo mundo que entende que é. Então, é o que o governo só pode se endividar mais para gastar, não pode gastar com despesas. Isso, ele teria que se endividar para gastar com investimento, não com custeio. Só que, então, na realidade, o que acontece é o seguinte, você tem, as despesas são definidas, as despesas de custeios, de forma obrigatória, de forma indexada, e muitas vezes sem qualquer controle do governo. Né? Por exemplo, despesa de aposentadoria. A pessoa chega na idade correta, ela se aposenta, o governo não vai dizer, não vou te pagar a aposentadoria, não pode fazer isso. Ele é obrigado a fazer isso. Nem seria correto. Então, o número de pessoas que vai se aposentando vai aumentando, independente se a receita está aumentando ou não, você vai ter que cumprir com aquela despesa. Então, naturalmente, e aí a mesma coisa, despesa com pessoal. Então, na verdade, os gatilhos, eles colocam uma série de restrições ao aumento das despesas. Então, elas congelam o salário de servidor público. Ou seja, não pode haver aumento de salário de servidor público se você atingir um determinado teto, Exatamente. Você congela o salário do servidor público, você congela, não vai poder ter concurso público, não vai poder ter contratações, não vai poder... Quer dizer, tem uma série de rubricas de possibilidades de aumento de gastos que ficam congelados. Se você chegar numa situação X, assim. Se você chegar numa situação X. E aí, por exemplo, pode haver redução de jornada e salários de servidores públicos? Porque isso era uma coisa que estava em discussão também. Isso é um ponto que está sendo discutido que pode ser incluído. E é mais impopular, isso é mais difícil de passar pelo Congresso. Mas eu acredito que é necessário, porque a partir do momento que você tem os gastos do governo, o principal gasto é previdenciário, a nova Previdência está endereçando esse problema, né? Que o gasto que mais cresceu, o gasto obrigatório que mais cresceu ao longo dos últimos 20 anos, com certeza foi o gasto previdenciário. O segundo é gasto com pessoal, e é um gasto que você não tem controle nenhum. O servidor tem estabilidade, você não pode demiti-lo, você não pode reduzir a jornada para reduzir o salário, tudo. Então, na verdade, é uma despesa que você tem que tem aquela trajetória de crescimento já determinada também. Então, na verdade, aquela progressão já determinada. Então, é um gasto que você não tem muito controle. Então, na realidade, o governo federal ele tem que lidar com isso, e os estaduais, acho que ainda mais. A quantidade de gastos com pessoal na ativa que os governos estaduais têm é muito maior, inclusive, que o federal.
Então, acho que seria muito importante você ter alguma medida para controle desses gastos, tanto no âmbito federal quanto no estadual, para evitar também crise fiscal maior ainda nos estados. Soltaram até um balão de ensaio que o presidente Bolsonaro já disse que não vai fazer, que era, em anos mais difíceis, de dificuldade fiscal maior, não reajustar o salário mínimo com base na inflação. Isso está descartado, definitivamente? Até onde eu sei está descartado. Quer dizer, o reajuste do salário mínimo deve ser... Isso está garantido? Pela inflação, exatamente. Né? E outros reajustes, por exemplo, outros reajustes que são indexados ao mínimo? O abono salarial ou alguns programas sociais, eles benefícios continuam sociais? indexados ao mínimo, mas existe... Mas existe uma discussão de... Existe uma discussão que isso aí eu vou te falar pelo que eu li nos jornais, nem por conversa interna, porque eu não estou participando diretamente dessa discussão, de desindexar os valores que são mais altos do que o mínimo. Entendi. Então, esses não serem reajustados, entendeu? Então, isso, vamos ver como vai ser. Mas esse é um primeiro passo, né? Essa chamada PEC da regra de ouro. Depois, o mais ambicioso e mais estrutural, aí seria o Pacto Federativo, que foi aquele proposto pelo Guedes desde a época da campanha eleitoral. Quer dizer, aí são os 3 dedos, obrigar, desindexar e desvincular, né? Isso viria em seguida? Isso, de certa forma, está relacionado um pouco com a PEC do Pedro Paulo e com a ideia geral de você ter que conter os gastos. Né? Mas é isso, então, por exemplo... O Pacto Federativo está muito relacionado com... É um pacto, digamos assim, entre a União e os estados, é uma ideia de um pacto, em que os estados muitas vezes tentam aumentar suas transferências de recursos da União para os estados. Então, a ideia do Pacto Federativo é você ter uma receita nova surgindo através do petróleo e, a partir você dá, então, uma parte dessa receita nova para os estados não pegam mais recursos da União como tem pleiteado. E aí, com isso, você cria um certo equilíbrio, dá um certo recurso para os estados se manterem e cria um certo equilíbrio para a União. É uma espécie de um pacto entre estados e União para que todos possam ter um certo equilíbrio nas suas contas, né? Uma possibilidade de poder ajustar suas contas. Mas aí isso prevê, por exemplo, não ter mais uma obrigação constitucional de gastos com saúde e educação, como é hoje, por exemplo? Não, essa obrigação, você tem essa obrigação não só constitucional, mas é uma obrigação determinada pela própria sociedade. Quer dizer, Mas porque essa era uma das ideias, era uma das propostas do Paulo Guedes, né? Não ser obrigado a aprovar uma PEC para que você não seja obrigado, para que eu acho que o ministro Congresso está preocupado possa... com o empossamento de recursos. Exatamente. Então, não ter um orçamento tão engessado. O Congresso tenha mais liberdade também de gastar nas áreas que queira. Você pode ter uma melhoria da gestão dos recursos do serviço público. Às vezes eles ficarem empossados em algum lugar. Por exemplo, alguns fundos têm algumas receitas e aquele dinheiro não pode ser usado em nada a não ser no objetivo daquele fundo não consegue usar aquele dinheiro no objetivo dele. E aí você, ao invés de realocar aquele recurso para onde está faltando, aquele dinheiro fica empossado lá. Quer dizer, hoje tem isso é muito nítido no governo, isso. Quer dizer, você tem uma série de engessamentos do orçamento que te impedem de alocar o recurso para onde você está precisando. Quer dizer, às vezes até você tem um dinheiro, só que você não pode usar. Só que não pode usar. Então, isso é algo muito visível no orçamento público. Então, a ideia é desengessar o orçamento para que você tenha flexibilidade para conseguir lidar com isso. Num ambiente que você está em extrema escassez de recursos, você poder alocar os recursos de forma eficiente. E o senhor acha que hoje há um ambiente propício, favorável no Congresso Nacional para aprovar essas medidas também, de Pacto Federativo, da PEC da regra de ouro? O senhor reconhece isso? Eu acredito que sim, porque o Congresso hoje ele é um Congresso bastante reformador, assim, ele gosta de... Mais liberal, né? Ele entende a necessidade de reformas, ele entende, digamos assim, as circunstâncias de calamidade de contas públicas, tanto
dos estados quanto da União. Então, eu vejo hoje o Congresso com uma disposição bastante clara pró-reforma. Acho que a maior evidência disso foi a nova Previdência. Quer dizer, foi aprovada uma Previdência, uma economia praticamente o dobro do que seria aprovada, do que foi reprovada, na verdade, né? 2 anos atrás, no governo Temer, e, digamos assim, e algo que era absolutamente impensável. E o governo aprovou com ampla maioria. Então, o Congresso, né? Uhum. Então, o Congresso está disposto a fazer as reformas que o Brasil precisa. Eu vejo isso dessa forma. Só o fato do Congresso estar também levantando a necessidade de fazer uma reforma tributária também mostra isso também. Vamos chamar um intervalo rapidinho, secretário. Em seguida, a gente volta justamente para discutir isso, para falar sobre a reforma tributária que a gente imagina deve ser apresentada pelo governo nas próximas semanas. Não saia daí. Você está assistindo É Notícia. Olá, o A Notícia está de volta com Vladimir Telles, subsecretário de Política Macroeconômica do governo Bolsonaro. Secretário, reforma tributária, né? Quando será aprovada, quando será apresentada pelo governo? Nós imaginamos que nas próximas semanas deve ser enviada uma proposta de reforma tributária. Uhum. A gente já tem 2, na verdade, tramitando, uma na Câmara, uma no Senado e a terceira é do governo. O que será diferente nessa proposta do governo? Por que o governo já não trabalha com uma dessas 2 que tramitam nas casas legislativas? Olha, veja, o sistema tributário brasileiro, ele é, com certeza absoluta, o pior sistema tributário do planeta. Né? Você pega, é o mais difícil de entender, pelo menos, com certeza. Tanto o número de horas gastas para pagar tributos. O Brasil é o primeiro lugar do mundo, com mais do dobro de horas necessárias por ano de uma empresa média para o segundo colocado. O número de processos envolvendo questões tributárias no Brasil o último número que eu tinha visto eram 16 processos para cada 10 mil habitantes. Nos Estados Unidos é 1 processo para cada 10 mil habitantes, é 16 vezes mais, por exemplo, do que nos Estados Unidos. E também é um sistema tributário em que é praticamente impossível você medir a alíquota de imposto que você cobra em qualquer bem, uma caneca que você vai comprar, você não sabe exatamente quanto está pagando de imposto. Então, vários bens, alguns bens têm imposto de mais, outros imposto de menos. Isso cria uma confusão, uma ineficiência alocativa na hora do investimento. Então, na realidade, se você for ver todas as propostas, tanto a que está na Câmara quanto a que está no Senado, quanto a preparada do governo, vão na direção de resolver esses três problemas. Né, que, na verdade, é simplificar, né? Basicamente, você simplificar, reduzir risco de judicialização e reduzir ineficiência alocativa. Quer dizer, não é reduzir carga tributária, né? Não é para o brasileiro achar que a partir de amanhã ele vai pagar menos imposto. Não se trata disso, nenhuma das propostas. Nenhum dos 3 aumenta ou diminui carga tributária. Os 3 é uma revisão do processo tributário para você dar menos custo, menos burocracia, menos judicialização e menos ineficiência alocativa na economia. E isso também gera eficiência e gera aumento de crescimento econômico, aumento de PIB, justamente por tornar muito mais barato e eficiente para as empresas. Né? Exatamente. O que muda das propostas é a forma de transição do sistema atual para o outro sistema, é o número de impostos que você inclui, se você inclui impostos estaduais, se você inclui apenas impostos federais. Essa é uma boa discussão. A proposta da Câmara, tanto da Câmara quanto do Senado, prevê a unificação de impostos federais, estaduais e municipais, mas o governo federal parece que tem um pouco de resistência em fazer isso, prefere começar trabalhando com a unificação apenas de impostos federais. Por quê? Não existe uma tentativa até dos estados de participarem dessa reforma, porque o secretário de Fazenda tem se reunido, participado de várias reuniões em Brasília, eles já sinalizaram que querem fazer parte dessa reforma também, né? Bom, se os estados querem fazer e quiserem fazer isso de imediato, vai ser muito bom. O problema é que você tem uma distribuição de recursos que não é uma equação fácil de você resolver. Então, vou dar um exemplo. A proposta que está na Câmara, ela tem uma transição de 50 anos. Então, na verdade, a nossa ideia é você simplificar de forma mais rápida o sistema. Quer dizer, eu acho que a proposta é boa, a proposta está na Câmara, não é ruim.
Mas, a meu ver, 50 anos de transição é um período longo demais. Entendi. Se trabalhar só com impostos federais, você consegue fazer isso rapidamente. Encurtar esse prazo. Exatamente. Quanto tempo? Não, você consegue fazer em, acho que 1 ou 2 anos, você consegue fazer a mudança. E, digamos assim, na proposta que está na Câmara, você teria 50 anos de transição de distribuição de recursos entre estados e você teria 10 anos de transição de impostos. Então, na realidade, você teria não teria uma simplificação tributária em 1 ano ou 2 anos. Você ficaria 10 anos com um imposto a mais e só depois de 10 anos que os outros impostos seriam substituídos por esse. Então, na verdade, haveria até um aumento da complexidade tributária durante essa primeira década. Essa primeira década. Entendi. Então, tem um efeito sobre a economia muito mais demorado. Esse é o ponto de vocês. O efeito é mais demorado. Assim, é uma questão de você discutir. Eu acho que tem um processo democrático de você discutir de federalismo, de distribuição de recursos entre estados e União, estados, municípios e União. Tem uma questão de como você fazer as próprias modificações dos impostos, quais impostos que você deve incluir, quais que você não deve incluir. Então, na verdade, é o seguinte, todas as propostas vão numa direção de você criar um imposto muito mais simples, um sistema tributário muito mais simples. O que muda é o como fazer isso, o resultado final é muito parecido de todas as propostas. O que muda é como fazer isso, e como fazer isso é uma coisa muito importante, porque é algo que, certamente, cada estado tem o seu interesse, cada setor da economia tem o seu interesse, vai ser afetado de forma diferente. Então, não é algo trivial. Então, na proposta do governo federal, por exemplo, cada estado teria que fazer a sua reforma? Eu não vou me adiantar aqui, porque a proposta não está definida, né? Quer dizer, tem a proposta definida, tem os aspectos finais, mas isso acho que quando for anunciado vai ser divulgado melhor. Tem um outro eixo, um outro tripé da reforma defendida pelo governo federal, né, pelo que a gente sabe nos bastidores, que também tem a ver com o imposto de renda, reajustar a tabela do imposto de renda também é uma medida, uma promessa cara ao presidente Jair Bolsonaro. Ele já disse mais de uma vez que quer fazer isso. Como é que isso é pensado pela equipe econômica? Existe uma ideia de ajuste no imposto de renda, porque o imposto de renda no Brasil ele é o mais injusto do mundo. Em que sentido? A pessoa mais rica paga menos imposto. Proporcionalmente menos imposto que o mais pobre. Porque, na verdade, a pessoa mais rica ela tende a se pejotizar. Em outras palavras, ela começa a receber como pessoa jurídica, e aí a pessoa jurídica paga menos imposto do que na tabela da pessoa física. Porque a pessoa jurídica, depois, ela paga menos imposto no imposto de renda de pessoa jurídica e na questão de dividendo paga zero. Então, na realidade, existe uma ideia de você tornar, de uma forma global, o imposto de renda mais progressivo, mais justo, com o pobre pagando menos. Não criar novas alíquotas, a ideia não é aumentar nenhuma alíquota, mas é você criar um sistema que faça que o pobre pague menos imposto e o rico pague mais. Ou seja, aumentar a faixa de isenção, então, por exemplo, porque uma das propostas é aumentar a faixa de isenção. Mas não vai ter uma alíquota maior do que 27,5%, por exemplo, não, que é a superior que existe hoje, não? Até onde eu saiba, até onde eu vi, não tem essa proposta. E tem alguma coisa no sentido de taxar dividendos? Existe uma ideia de taxar dividendos, sim, isso já foi diversas vezes, inclusive publicamente, já declarado pelo ministro. Outro debate grande que levou até a demissão do secretário da Receita Federal, Marco Cintra, foi a volta da CPMF, que também foi defendida muitas vezes, mesmo depois da demissão do Marco Cintra, pelo Paulo Guedes, uma nova roupagem, um novo nome, que é um imposto sobre pagamentos, e ele acha que seria um imposto eficaz, inclusive para substituir ou pelo menos para reduzir o imposto previdenciário pago pelas empresas, né, sobre a folha de pagamento. Existe isso ainda? O imposto de pagamentos ainda está em discussão na equipe econômica ou não? Ou foi descartado? Não, a princípio, essa discussão não tá ocorrendo hoje, não, sobre imposto de pagamento, não. Essa ideia não está ocorrendo. A ideia que tinha é porque você, com esse imposto, ele tem um poder arrecadatório muito grande,
Quer dizer, ele consegue, com uma alíquota muito pequena, arrecadar muita coisa. E, com isso, você conseguiria desonerar bastante a folha. Quer dizer, e aí, consequentemente, isso teria um impacto na geração de empregos. Em outras palavras, trocando em miúdo, esse imposto, essa contribuição sobre pagamentos, ela teria um efeito sobre todos, seria impossível de você fugir desse imposto. Então, tanto o setor informal, tanto aqueles que fazem algum planejamento tributário para não pagar imposto, eles não teriam como fazer isso. Mas não é imposto regressivo também? Porque aí todo mundo acaba pagando o imposto que antes as empresas pagavam, mas os mais pobres pagam também. E é um imposto em cascata, né? Tem várias críticas à qualidade. Tem várias críticas, eu concordo totalmente com elas, de que é um imposto absolutamente ineficiente. Mas você tem um ponto que é o seguinte, uma vez que está todo mundo pagando, inclusive os informais estão pagando... Não tem como fugir dele. Todos os formais pagam menos. Então, você teria uma redução de carga tributária de todos os formais. E uma redução de carga tributária sobre emprego, sobre trabalho. Então, na realidade, é como se você tivesse digamos assim, reduzindo a variância do total de impostos na economia, de impostos sobre bens, né? Então, na realidade, o que você teria como impacto disso seria uma redução da desigualdade tributária entre formal e informal. Isso desestimularia a informalidade e isso estimularia o emprego. Num país onde você tem mais da metade da força de trabalho fora do mercado formal, que está ou desempregada ou na informalidade, com certeza você tem uma disfunção no mercado de trabalho muito grande. Então, é algo que você precisa se preocupar. É uma preocupação que o governo tem, pode não ser feito via contribuição de pagamento, como chegou-se a cogitar, mas certamente é uma preocupação que o governo continua tendo, resolver a disfuncionalidade do mercado de trabalho para que mais pessoas tenham empregos formais, menos pessoas fiquem desempregadas. Porque é muito caro contratar, né? Continua sendo muito caro contratar. E qual a outra possível solução? Porque se o imposto de pagamentos pelo menos está temporariamente ou momentaneamente fora do radar, até porque o presidente Bolsonaro já disse que a CPMF ou qualquer variação dela não vai voltar, qual poderia ser uma outra possível solução? O que está em debate? Não, é possível você avaliar onde você conseguiria abrir espaço, reduzindo ineficiências o máximo possível, para que você conseguisse, através de redução de ineficiências, abrir espaço tributário para desonerar. Mas a gente está falando de 150 bi, né? Porque o imposto sobre pagamentos, até o ministro Paulo Guedes fez uma conta e falou que isso geraria 150 bi com a alíquota que estava sendo pensada. Então, é muito dinheiro. 150 bi para você alcançar uma redução magnitude em todas as possibilidades. Talvez reduzindo a ineficiência você não consiga tanto e você consiga fazer menos. Aí é algo a se avaliar, isso vai ser estudado. Secretário, duas questões rápidas para a gente ir para o nosso pinga-fogo. Primeiro, política monetária. A gente falou no comecinho do programa que a Selic estava no menor patamar da história, 5,5%. Mesmo assim, a gente olha para as taxas de crédito para o consumidor, para as empresas, continuam insistentemente altas. Principalmente se a gente for olhar para cartão de crédito, cheque especial, nem se fala. Mas, de forma geral, as modalidades de crédito ainda são caras no Brasil. Por que é tão difícil repassar essa diminuição de custo para o consumidor ou para as empresas, para o investidor? Primeiro, é importante destacar que a redução da taxa de juros e da inflação, né, junto com a queda da inflação, é um fenômeno resultante do equilíbrio fiscal. Quer dizer, à medida que você tem conseguido fazer um ajuste fiscal, conter os gastos, você começa a ter uma taxa de juros e uma inflação de um país normal. Não ter inflação alta nem juros altos. Isso é muito importante para a economia como um todo. Isso implica numa redução de spread, quer dizer, as pessoas em geral veem o spread de cheque especial, de cartão de crédito, mas o volume disso no montante total da economia é muito pequeno e no agregado, na realidade, o spread tem caído. Agora, o ponto principal para você reduzir o spread é você melhorar o ambiente do sistema financeiro, tanto no sentido de competição de bancos, né, no sistema bancário, quanto também na capacidade da qualidade do crédito, né, do crédito ser menos arriscado.
Em outras palavras, de você ter uma condição de fornecer garantias que sejam seguras. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui do que tem sido feito nessa direção. Então, por exemplo, você foi aprovado no CMNE há pouco tempo a possibilidade do comércio, das empresas, utilizarem recebíveis futuros de cartão de crédito como garantia. Então, um comércio que precisa de crédito, ele ia atrás de pegar crédito, não conseguia, ou conseguia com juro alto, porque não tinha uma garantia boa para dar. Então, o banco, né, a instituição financeira, dado o risco de não ter uma garantia, dava com juros mais altos. Agora, com a aprovação do uso de recebíveis de cartão de crédito futuro, são recebíveis, é algo que está certo que ele vai receber, ele pode dar isso como garantia para o banco, uma garantia de boa qualidade, porque o risco é muito baixo, e com isso ele consegue mais crédito com juro mais baixo. Então, para as atividades de comércio, isso implica um ganho substancial de crédito, que deve começar a ter a partir do próximo ano. E outra coisa que foi feita foi com relação ao do FGTS. Então, as pessoas vão poder sacar o FGTS regularmente, todo ano, no saque aniversário, e vão poder usar os saques futuros, recebíveis de saque aniversário, como garantia para ter crédito. É uma garantia com risco zero, é um risco menor até do que crédito consignado. Então, as próprias famílias, os trabalhadores, vão poder ter acesso a crédito com juros muito mais baixos. Isso vai reduzir, especialmente, o spread para as famílias. Então, a família, especialmente a mais pobre, que não tinha garantia, não tinha o que dar como garantia quando pegava o empréstimo, agora vai ter o recebível futuro do FGTS. É interessante, agora tem um FGTS como garantia. Como garantia. Então, a família que estava muito endividada, com juro alto, com uma parcela grande da renda comprometida com pagamento de juros, vai poder trocar por um empréstimo de juro mais baixo para poder eliminar aquele problema, né? Então, num país onde você tem 63 milhões de pessoas com nome negativado, isso é algo que é muito importante para a retomada da economia. Então, você vai tomando medidas que tendem a reduzir o spread e melhorar as condições de crédito da economia. Secretário, vamos para o nosso pinga-fogo. Eu falo uma palavrinha, o nome de alguém, o senhor responde com uma frase curta ou uma palavra. Dólar. Dólar? Dólar, acredito que vai subir no futuro. Juros? Juros vão se manter baixos, eu acho que é algo permanente. PIB desse ano, 2019. PIB desse ano vai crescer ainda abaixo do que nós esperamos que deve crescer nos próximos anos. Do ano que vem, PIB 2020? Espero que cresça mais um pouco. Vamos ver o que vai acontecer na economia, né? Algum número, As previsões hoje cerca de 2%. Teto de gastos? Absolutamente necessário para o país. Imposto sobre pagamentos? Uma ideia que está fora de cogitação. Imposto de renda? Imposto de renda, hoje, é um imposto de renda que precisa de revisão. Rodrigo Maia? Rodrigo Maia é um líder importante no Congresso que confiamos que tenha ajudado o governo. Paulo Guedes? Paulo Guedes é um líder genial. Temer? Temer é difícil falar, não é? Eu escrevi um artigo na Folha, na época do escândalo, defendendo o seu impeachment naquela época. Que seja julgado apropriadamente. Lula? Lula tem que pagar pelos seus erros. Jair Bolsonaro? Presidente honesto e corajoso. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista, pelos esclarecimentos, né? Porque às vezes é difícil entender economia, mas eu acho que foi uma entrevista muito esclarecedora. Muito obrigada. Obrigado eu. Volte sempre. Obrigada também pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se encontra na terça-feira que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Até lá.